Bom dia, eu sou a professora Cristine e eu vou mostrar aqui os objetivos dessa aula e quais foram as intencionalidades ao desenvolver esse plano de aula, certo? Então vamos lá. É uma aula do sexto ano, uma aula de geometria e unidades de medida também, sobre perímetro e área, certo? Então, os objetivos aqui é identificar paralelepípedos e seus elementos, reconhecer a planificação dos paralelepípedos e aí calcular perímetro e área, usando a planificação de um paralelepípedo, certo? Então, em primeiro lugar, a gente vai instigar o aluno, né? Então, sempre fazendo uma pergunta para eles, certo? Aqui eu tenho então a imagem de algumas caixas de presente e aí a gente instiga o aluno, né? Se, com certeza, né? Porque a gente pergunta que certamente ele já recebeu um presente dentro de uma caixa, né? E se ele sabe falar qual é o formato dessa caixa, né? Porque normalmente, então a gente tem aqui as caixinhas, né? Que normalmente quando a gente pergunta qual é o formato de caixa, né, que eles falam na linguagem cotidiana deles. Então aí está onde a gente entra com essa parte aqui do conhecimento, né, que a gente fala então para os alunos agora, né, nós vamos explicar então que essa caixa, na verdade, ela se chama paralelepípedo, né? E aí aqui eu faço uma observação que paralelepípedo é o nome dado também àqueles blocos que são usados nos calçamentos das cidades antigas, né? Então, dependendo aonde o aluno reside e o que ele conhece, né? Ou se já conhece alguma cidade mais do interior e até mesmo na capital, a gente sabe nessas cidades maiores, a gente tem partes da cidade onde ainda tem paralelepípedos, né? Então, fazer esse paralelo, certo? Então, aqui eu trabalho com eles, esses elementos, só para a gente recordar aqui um pouco dos elementos dos paralelepípedos, tá? Já que a gente está falando de uma caixa, né? A gente está falando desse formato, pode ser um bloco de pedra, pode ser uma caixa ou qualquer outro objeto. Então, a gente fala aqui sobre os vértices, as faces e arestas, tá? Reconhecendo, então, vértices, faces e as arestas aqui, tá? Aí, na sequência, então, a gente vai ver aqui um praticando, tá? Eu peço para os alunos copiarem no caderno a tabela, tá? Que também é importante, porque os alunos precisam também aprender já a manusear a régua, né? Para medir, normalmente o aluno de matemática tem um caderno quadriculado, então ele vai contar ali quadradinhos, então ver que tamanho, né? Altura e largura, dividir ali linhas e colunas, né? E a gente preenche essa tabela com a quantidade de vértices e de arestas, tá? Para que em conjunto a gente perceba, né, chegue a essa conclusão de que são objetos iguais, né? Então, o bloco de pedra e a caixinha são iguais. E aí a gente vai ver a planificação. Lembrando o que é a planificação, tá? Então, aqui eu trago para ilustrar para os alunos uma caixa, né? Aonde eu já desmontei aqui, mudei a posição até da aba, então para mostrar, né, para os alunos a planificação. Então, abrimos a caixa e aqui a gente tem a planificação, né? Então, eu faço esse paralelo entre desmontar, abrir a caixa e a planificação. E aí, aqui aparece a figura, né? Que seria essa figura aqui, certo? Na sequência, o que a gente vai ver aqui? O que é perímetro, né? O que é o perímetro? Então, aqui a gente tem, mais uma vez, a definição, né? Então, aparece para nós aqui a definição, tá? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui a gente tá, geometria perímetro. O que é perímetro da figura? A soma de todos os lados. Então, dá bastante ênfase nesse conceito de perímetro, né? Aqui aparece a figura,
mais uma vez. Então, a gente tem aqui essas abas aqui, que são os dois quadrados, e a gente tem aqui, né, esse retângulo maior, tá? Então, aqui, lembrando também com relação a unidades de medida, que cada quadradinho desse tem 1 centímetro de lado, né, importante também. E aí, na sequência, a gente faz a prática. Então, aqui o exercício, né, com os alunos. O exercício para a gente em conjunto, né? Então, eu vou explicando aqui e para a gente chegar nessa medida do perímetro, tá ok? Lembrando sempre, enfatizando bastante sobre a unidade de medida. Então, somamos os quadradinhos aqui. Também interessante que aqui a gente pode dar ênfase a uma expressão numérica também. Sempre lembrar para os alunos é interessante, né? Que a gente primeiro multiplica e depois soma. Uma expressão numérica aqui, né? Bem bacana. Depois, então, a gente entra com o conceito de área da figura, tá? Então, aqui, explicando, né, para eles. Então, aqui a gente vai ter as imagens aqui, as equações também. Então, para calcular a área de um retângulo, né, que a gente multiplica. Aqui eu optei em usar comprimento e altura, tá? Por que que eu não usei largura? Porque a largura ficaria L aqui. E aí, para eu calcular a área de quadrado, seria lado vezes lado L. Então, já para não confundir o aluno aqui, o lado, L de largura. Então, por isso que eu optei em usar aqui comprimento e altura para o retângulo, tá? E quadrado, lado vezes lado, né? Então, como a gente calcula essas áreas, daí na sequência o praticando, então temos aqui o praticando, tá? Então, fazendo com eles, aqui tem diversas maneiras, né? Eu optei em fazer os dois quadrados, então 2 quadrados, 2 vezes 2 dá 8, né? E aí eu optei em fazer a área do retângulo maior. A gente pode fazer aqui os retângulos menores, 4 retângulos menores. Então, tem diferentes caminhos aqui, né, pra gente chegar na mesma área aqui da figura. Então, a área total, somando dá 64, e aí lembrando sempre para eles unidade de medida, centímetro vezes centímetro. Então, a gente tem 64 centímetros ao quadrado, certo? E aí, para finalizar, né? Então, aqui a resposta, 64 centímetros ao quadrado. Para finalizar, a gente tem aqui Matific, né? Atribuir, então, sempre lembrar para os alunos que a gente atribui sempre, periodicamente, esses Matific, esses jogos, então, para eles entrarem lá, né, no aplicativo ou através da internet, para fazer esses dois joguinhos aqui, que são relacionados com perímetro e com área, tá ok? Então, seria isso, né? Esse que é o conteúdo. E aí, aqui nós temos o resumo, né, do que nós vimos, o resumo aqui do que nós vimos e as referências, tá? Então, seria esse o plano de aula envolvendo geometria, perímetro e área e muito mais conteúdos, né? Muitos mais conteúdos, certo? Até mais!